Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor, amém? João, capítulo 6. Pode deixar aberto em João, capítulo 6, que daí nós vamos ler lá o versículo 48. Mas antes, como vocês já sabem, obrigado, Deus abençoe. Como vocês já sabem, eu sempre faço uma introdução, a gente chegar a um entendimento para quando a gente lê o capítulo 6, o versículo 48, que nós vamos ver de João, vocês já vão ler entendendo, sabendo qual é o contexto, o assunto que Jesus está tratando aí. Na mensagem passada, o Abner já falou bastante, o que eu vou dar uma passada aqui e vou repetir algumas coisas que ele já disse no domingo, para que a gente pegue a linha que nós estamos seguindo. Esse mês, nós estamos falando sobre João, o evangelho que João escreve, o evangelho de Jesus segundo João, ele mostrando que Jesus é homem e Deus. O objetivo de João, no seu evangelho, foi mostrar que Jesus é homem e ele é Deus. Esse foi o objetivo. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que apresentam o mesmo conteúdo. Diferente de João, que já não aborda tantos milagres, mas ele não aborda tantos acontecimentos que foram feitos por Jesus, mas ele mostra mais a parte dos ensinamentos de Jesus, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que ele pregou. Então, o evangelho de João, diferente dos outros, ele mostra os ensinamentos de Jesus e a natureza humana e divina de Jesus. Mateus escreveu para os judeus, por isso apresentou Jesus como rei, falando, olha, assim como profetizou Isaías, assim como disse o profeta Jeremias e tal. Marcos já mostra Jesus como um servo, que ele escreveu para os romanos, então ele aborda mais o perfil de Jesus como aquele que serve. Lucas já escreveu para os gregos, então Lucas ele aborda mais, ele mostra mais Jesus como um homem perfeito. João ele escreveu para os crentes, a igreja, os cristãos. Então João ele mostra Jesus, tanto é que João não tem genealogia, como nós encontramos nos outros evangelhos. João ele já mostra, já no primeiro capítulo e versículo, ele fala do verbo que estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória. Então, João ele mostra mais o lado humano e divino de Jesus. Tem uma razão por isso. Por que o João faz isso? Qual é a razão de João ter feito especificamente no evangelho abordado esse assunto e também nas cartas que ele escreve, lá em 1º, 2º e 3º João, ele também fala sobre isso por uma razão. Na época que João escreve, já no final do 1º século, quando João escreve o evangelho e as cartas, e posteriormente o Apocalipse, naquela época havia um grupo de pessoas que se chamava gnósticos, o gnosticismo. Não confunda agnóstico com gnóstico. Agnóstico é outro assunto. Nós estamos falando do gnosticismo, os gnósticos. Basicamente, dentre muitas heresias que esse grupo pregava, mas basicamente, bem basicamente, os gnósticos, eles diziam que o corpo, a matéria, ela não é boa. Ela não é boa. Se a matéria não é boa, o corpo não é bom, e nós temos que buscar a sermos eternos, divinos, e a matéria não é boa, o corpo não é bom. Então, não dá para colocar a divindade ou o próprio Deus em um corpo humano. Como que Deus, sendo tudo que ele é, tudo que ele faz, como que a gente consegue colocar Deus em um corpo finito, limitado, um corpo humano? Então, na ideia dos gnósticos, se a matéria é má, não tem como Deus habitar na matéria. Então, quando eles falavam de Jesus,
eles diziam que Jesus ele tinha uma aparência humana, que Jesus não era um humano, que Jesus não era, de fato, um ser humano como outro, que ele tinha, né, na verdade, uma aparência humana, mas ele não era humano. E aí tem uma série de outras razões que eles vão filosofar e dizer que Jesus não poderia ser divino e humano. Na teologia nós chamamos isso de união hipostática. Não tem como Jesus ser humano e divino ao mesmo tempo. Então ele tinha uma aparência humana. E aí João vem escrevendo tanto nos evangelhos como também nas cartas para mostrar justamente para a igreja que Jesus sim, ele era totalmente, plenamente homem e plenamente Deus. A gente costuma dizer, é um termo, não é tão legal, tão correto, mas não tem problema, a gente costuma dizer 100% homem e 100% Deus. É que não existe 200%, né? Mas não tem problema, 100% homem, 100% Deus. Então, é mais adequado se nós dissermos plenamente homem e plenamente Deus, também baseando nas palavras do próprio Paulo, depois vocês até podem anotar aí, que é Colossenses, capítulo 2, verso 9. Colossenses 2:9, Paulo vai dizer assim, que na natureza de Cristo, em Cristo, na humanidade de Jesus, habitava a plenitude de Deus. Deus estava totalmente na humanidade de Jesus. Jesus era plenamente divino. Então ele era pleno. Não tem como, irmãos, eu estou falando isso aqui, estou até demorando aqui nessas palavras, porque isso é extremamente importante, essa doutrina para o cristianismo. E se você escutar alguém falando diferente disso aqui, é heresia, não é o nosso irmão, não é cristianismo. Isso é heresia. Se alguém disser diferente disso, que Jesus não era plenamente homem e plenamente Deus, quando estava aqui na terra, rejeite essa doutrina, nem termine de ouvir, porque é heresia e heresia brava, forte, de perdição. Porque depende a nossa salvação, o plano de salvação depende justamente da humanidade e da divindade de Jesus. Então, e por quê? Eu já até expliquei uma vez, mas eu vou falar rapidinho, porque, veja só, quem pecou foi o homem. E quando ele peca, lá no Éden, ele tem uma dívida com Deus. E essa dívida, ela é eterna. Porque tudo que é feito para Deus, irmãos, é eterno. Por isso que a condenação é eterna. A condenação não tinha como ser de outra forma. Porque o homem pecou contra Deus eterno, contra um ser eterno. Então, a recompensa também é eterna. E o castigo também é eterno. Então, quando o homem peca contra Deus, agora o homem tem uma dívida com Deus e ele precisa pagar a dívida. Só que é insuficiente, ele não consegue pagar a dívida. Mesmo que venham os sacrifícios, tudo que o homem fez até Jesus, Hebreus capítulo 10 vai dizer que esse sacrifício, Hebreus 10:4, vai dizer que esses sacrifícios era somente para cobrir o pecado. Era só uma sombra daquilo que viria. Lembra do que eu falei aqui na última mensagem? O que é sombra e o que é o cumprimento? Lembra que eu falei do tipo e do antipo? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento era o tipo, apontava para Jesus, que foi o antipo. Tudo se cumpre em Jesus. Então, o homem abriu uma dívida eterna com o Senhor, com Deus. E ele precisa pagar essa dívida. Mas ele é homem. Como vai pagar uma dívida com Deus? O próprio Deus que tinha que resolver isso. E aí, em Jesus resolve. Porque Jesus veio como homem para pagar a dívida do homem, mas veio também como Deus
Porque só Deus pode pagar a dívida para si mesmo. Deu para entender? Então isso é importante, irmãos. É importante entender que Jesus é plenamente homem, plenamente Deus, porque disso depende a redenção, depende a salvação. Se não tiver essa compreensão, não há salvação para a humanidade. Então Jesus, como homem, pagou a dívida da humanidade, e como Deus, ele também pagou a dívida, porque o homem não tinha condições de pagar essa dívida. Então, o próprio Deus pagou essa dívida se fazendo homem. Amém, queridos? Inclusive lá, em Atos, eu acho que é 20 e 28. Alguém dá uma olhada aí se é isso aí, 20 e 28. Fala que o sangue de Deus, fala que ele pagou o preço com o seu sangue. Deus pagou o preço com o seu sangue. Vê se é 20 e 28 de Atos. É 20 e 28 mesmo? Eita, obrigado, Jesus. Ainda está funcionando aqui. Quem pode ler para nós aí em voz alta? Ó, tá vendo? Pastorear a igreja de Deus, que ele, Deus, né, pagou com o seu próprio sangue. Então, foi sim o sangue de Deus que pagou a dívida. Amém, queridos? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Está muito claro essa palavra, muito claro. Não tem nem como debater. Então, isso é importantíssimo para o cristianismo, tá? Jesus, essa união hipostática, como é dito na teologia, que Jesus, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Bem, com essa compreensão e sabendo que a missão de João era justamente mostrar Jesus como plenamente homem e plenamente Deus, aí nós temos agora o texto. O Abner pregou na mensagem passada, lá em João 2, mostrando aquilo que Jesus, como Jesus se mostrou Deus, através da transformação da água para vinho. E como é importante, por que assim, água em vinho? O que isso tem a ver com a divindade de Jesus? Irmão, ninguém nessa terra, a ciência, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer milagre, nada, jamais na história, alguém pode transformar uma matéria em outra matéria. É impossível transformar uma matéria em outra matéria. A ciência consegue, sim, transformar muitas coisas, mas não, por exemplo, plástico em aço. Pode transformar água em alumínio. Transformar madeira em água. Você entende? Uma matéria em outra matéria, não tem como. Entende? Dá para transformar coisas? Sim, dá para transformar coisas, mas são coisas relativas, que vai ter mais ou menos a mesma construção numa matéria e na outra. Vai acrescentar uma ou outra coisa, mas aí vai mudar a matéria, mas relativamente as células, as moléculas é parecida. Entendeu? É que nem água e água oxigenada. Qual a diferença de água e água oxigenada? Que a água normal são coisas diferentes? É coisa diferente. Qual é a diferença? É que uma tem H2O, que é água, e a água oxigenada é H2O2. Só tem uma molécula a mais de hidrogênio, só isso. Você entendeu? É diferente? É, mas a base está relacionada uma com a outra. Agora, transformar água em vinho, meu irmão, isso aí é só coisa de Deus. Você está entendendo? Então Jesus, ele mostra nesse sinal, sendo Deus, quando ele transforma uma coisa que não é em outra coisa. E quem faz isso? Deus. Lá em Gênesis, o que Deus fez? Pegou o homem, pegou o barro, modelou o barro e transformou em um homem. Carne, osso, sangue, músculos, nervos e toda a complexidade que tem o corpo. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pega um boneco de barro, sopra e transforma em toda a complexidade que é o ser humano. É só Deus que tem o poder de transformar. Amém, irmãos? É só Deus que pega o Steve lá do mundo e transforma em crente. Você está entendendo? É só Deus que faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém pegou você lá e colocou aqui, senão Deus. Mas só Deus que faz essa transformação. É só você pensar na sua vida o que você era
e aonde você está hoje e falar, realmente, é só Deus mesmo. É só Deus que transforma. Amém, irmãos? E aqui em João 6, agora nós entramos no texto. João 6 vai mostrar também um outro sinal. Note que João não trata os milagres de Jesus como milagres. Ele trata como sinais. Por quê? Que diferença que tem isso? Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, ele vai falar milagres de Jesus. Quando você lê João, ele vai falar sinais de Jesus. João sempre fala sinais. Ele operou um sinal. Por quê? Porque é justamente o que eu falei. Ele está apontando para Jesus como sendo homem e Deus. Então ele chama de sinal. Ele fala, olha esse sinal. Olha Jesus, o que ele fez mostra quem ele é. É o sinal. Por isso que João chama de sinal e não de milagre. Bem, nesse capítulo vai falar sobre o pão. É o capítulo do pão. Primeiro Jesus multiplica os pães e peixes, do verso 1 até ali o verso 11, ele multiplica. Depois, ele se retira para orar, porque a multidão queria fazer ele rei. Por quê? Porque ele multiplicou o pão, deu de comer para as pessoas, e aí o pessoal ficou maravilhado, vamos fazer ele rei. E aí ele se retira, os discípulos também vão para Gadara, para uma outra cidade. Jesus fica ali, depois Jesus vai se encontrar com os discípulos lá em Gadara, andando sobre as águas. E aí ele vai até lá, até Gadara. Chega lá, as pessoas ficam procurando Jesus. Onde está Jesus? Onde Jesus não foi com os discípulos? Cadê Jesus? Aí eles encontram Jesus lá. Aí a gente já está lá, depois do verso 20. Mas Jesus, o Senhor está aqui. Mas quando o Senhor veio para cá? Jesus dá uma resposta para eles assim, olha, é o seguinte, vocês estão aqui, não é porque vocês querem ouvir uma palavra, porque vocês querem me seguir, porque vocês querem ser os meus discípulos. Vocês estão aqui porque eu multipliquei pães e peixes para vocês. Vocês estão aqui porque vocês encheram a barriga. Eu estou parafraseando, tá? Não é bem assim que está o texto, mas é um entendimento. Vocês estão aqui porque vocês estão de barriga cheia. Vocês só querem o de vocês, o interesse de vocês. Mas vocês têm que buscar o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, a verdadeira comida. E a verdadeira comida não é essa aqui que está no mundo. A verdadeira comida não é o pão que eu multipliquei. Não é o peixe que eu dei. A verdadeira comida é aquela que desce do céu. A verdadeira comida não é aquela que Moisés proveu lá no deserto. Que Deus, através do ministério de Moisés, proveu no deserto. Essa não é a verdadeira comida. Moisés não deu para vocês a verdadeira comida. Tudo que eu estou falando está aqui no texto, tá, irmão? É só ler. Depois você lê, por favor. Lê João capítulo 6. Todinho. Jesus está falando isso. Vocês me procuram, mas vocês querem pão. Mas o verdadeiro alimento não é esse. Porque uma hora vocês vão ter fome de novo. Vocês vão voltar a ter fome. Mas é o seguinte. Aí nós entramos aqui no verso 48. Que diz assim. Vamos ver aqui. Diz assim. Eu sou o pão da vida. Olha o que ele já diz aqui, taxativamente. Eu sou o pão da vida. E aí ele continua, 49. Vossos pais comeram o maná do deserto e pereceram. Lembra que eu estava falando? Ele falou, esse pão aí, você come, mas vai morrer. Esse pão, o maná que eles comeram lá, eles comeram e morreram. Mas olha o 50. Eu sou o pão que desce do céu, para aquele que dele comer, não morra. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão procurando pão, vocês estão atrás de mim, só porque eu multipliquei um monte de pão para mais de 5.000 e sobrou 12 cestos cheios de pães. Vocês estão aqui por interesse, mas o pão que eu estou oferecendo é diferente. Eu sou o pão. E se vocês comerem de mim, se alimentarem de mim, porque desse pão aí vocês vão comer e vão morrer. Mas se vocês se alimentarem de mim,
vocês vão ter vida eterna e nunca vão morrer. E ele continua aqui no 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí ele está falando aqui da sua morte. É claro que ele está falando literalmente, e o pessoal entendeu que era literal. Depois vocês continuando a leitura, vocês vão ver que eles murmuram, falando, mas quem é que vai comer a carne? Isso aí é horrível, quem que come? Ele está falando que nós vamos comer a carne, ele está louco, ele está maluco. E até os discípulos falam, Senhor, é dura essa mensagem. Aí eu já estou lá no 65. Senhor, essa mensagem está dura, tá difícil ouvir isso aí. Aí Jesus fala para os discípulos, tá bom, foi todo mundo embora, vocês querem ir embora? Vai embora então. Tá dura a mensagem? Vai embora. Aí, no último versículo, o versículo 67, Jesus fala assim, o Pedro fala assim, Senhor, mas a gente vai para onde? A gente vai para quem? Para quem iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós vamos para quem? Nós vamos buscar quem? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, esse capítulo, Jesus vai comparar lá o maná, lá no deserto, com aquilo que ele estava fazendo, que é a entrega dele na cruz. Lembra que eu falei, mais uma vez, tipo e antipo, sombra e a luz. O maná era o tipo, o maná era a sombra. O maná apontava para o antipo, apontava para o cumprimento, apontava para Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Os vossos pais, os pais de vocês, comeram o maná no deserto, mas aqui está o verdadeiro alimento. Eu sou o verdadeiro alimento que desceu do céu. O maná veio do céu, mas eles morreram. Mas eu vim do céu, e quem se alimenta de mim nunca vai morrer. E aqui Jesus revela que ele é Deus, não só homem, mas ele é Deus. Primeiro ele está revelando que ele é homem porque ele está falando que tem carne, que tem corpo. Ele está mostrando que ele tem um corpo. Mas ele também está mostrando que ele é Deus por dois motivos. Primeiro é que ele está dizendo claramente que ele veio do céu e que ele é o alimento real. Essa é a primeira questão. A segunda questão que ele fala aqui é justamente essa palavra lá no versículo 48, dê uma olhada aí, que ele fala, eu sou o pão da vida. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo porque a gente tem que fixar bem isso em nossa cabeça. Essa palavra eu sou, para a gente aqui é normal. Eu sou cozinheiro, eu sou pedreiro, eu sou motorista, eu sou pastor, eu sou presbítero. Para a gente é normal e está tudo certo. Para a gente é normal dizer isso. Mas para aquelas pessoas que estavam ouvindo, a palavra eu, junto do sou, eu sou, apontava para a divindade. Para eles não era comum ouvir eu sou. Porque, na verdade, irmão, é que a gente, que nem eu falei, está tudo certo, não vamos entrar nessa pira de, e agora eu estou falando errado. Não, está certo, é o nosso português. Mas aqui, por exemplo, a gente diz assim, eu vou fazer janta, eu vou fazer o arroz. Bom, ninguém faz o arroz. A gente prepara o arroz. A gente não faz. Nós não temos poder criativo. Nós não temos poder de criar nada. Nós preparamos, nós ajustamos, nós edificamos. Ninguém faz uma casa, nós edificamos uma casa. Nós não fazemos uma casa. Ninguém tem o poder de criar nada. Só Deus tem o poder criativo. Quando o judeu falava, por exemplo, um médico. Quando ele falava que era médico, ele não falava assim, eu sou médico. Ele falava, eu médico. Eu pastor de ovelhas. Eu carpinteiro. Entende? Era assim que o judeu falava. Eu médico, eu carpinteiro, eu... e aí vai. Agora, o sou. Ninguém falava sou. Eu junto sou. Ninguém falava isso. Porque essa palavra eu sou é como se concentrasse toda a plenitude naquela pessoa.
toda a divindade naquela pessoa. Então alguém falar, eu sou, ele estava falando, olha, está tudo concentrado em mim, tudo está em mim. Entende? Então quando Jesus diz, eu sou o pão, ele claramente, para nós não, para nós é normal, eu sou Jesus, sou o pão, glória a Deus, Jesus é o pão. Mas para aqueles ouvintes, quando Jesus diz, eu sou o pão, foi forte. Para os ouvintes ali, que estavam ali, foi muito forte. Porque Jesus estava claramente dizendo, eu sou uma divindade, eu sou Deus. Em mim está concentrado toda a plenitude da divindade. Você entende? Tanto é que depois vocês continuam na leitura, eles vão murmurar. Isso é tão forte, irmão, para nós, que em João 8, por exemplo, quando Jesus também usa a palavra eu sou, mas Moisés, não sei o quê, foi um profeta e Abraão. Falou, olha, antes, Jesus fala assim, lá em João 8, antes de Abraão, eu sou. E quando eu vou lembrar, lá vai eu de novo, meu Deus do céu. João 8, acho que lá o 23 ali, eu não vou lembrar de novo, eu não vou lembrar. Mas Jesus, ele vai dizer, se alguém achar, me fala aí. João 8 alguma coisa. Jesus vai falar, eu acho que é 7, né? Acho que é 7 alguma coisa. Antes de Abraão, eu sou. Quando ele fala isso, logo em seguida os judeus pegam pedras para apedrejar Jesus. Aí Jesus fala assim, mas por que vocês estão falando que... Por que vocês estão pegando pedra? Porque você está se fazendo Deus. Porque você está dizendo que é Deus. Tá vendo? Eles entenderam. Eles entenderam. Achou aí? 8? Olha, eu mirei ruim, hein? Aí foi 8,58? Leia aí, lê para nós aí. E aí o que eles fizeram? Pegaram pedra para matar Jesus. E Jesus, vocês querem me apedrejar por quê? Porque você está se colocando como Deus. Você está dizendo que é Deus. Está vendo? Para a gente, eu sou. Glória a Deus, Jesus é, glória. Não, irmão. Para quem estava ouvindo, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo claramente que ele era Deus. Então, queridos, olha o texto que João nos mostra aqui, né? Olha que texto precioso que nós temos aqui. Jesus, ele mostrando que ele é homem, que ele é Deus, e dizendo claramente que se queremos ter vida eterna, se queremos viver eternamente com ele, nós precisamos nos alimentar dele. Amém, queridos? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Isso é muito sério, irmãos. E se alguém falar diferente disso, a Bíblia diz que tem que ser anátema. E anátema significa maldito, amaldiçoado. Se alguém trouxer um outro evangelho, Gálatas, isso está em Gálatas, né? Gálatas 2,9, se não me falha a memória. Se alguém disser um outro evangelho, além do que temos pregado, disse Paulo, considera como anátema ou amaldiçoado. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Sabe que Jesus, ele sim veio como homem, porque ele veio pagar a dívida do ser humano. Por isso que ele é chamado de segundo Adão, lá em Romanos capítulo 5. Ele é chamado de o segundo Adão. E 6 também, enfim. Porque ele veio pagar os pecados da humanidade. E mais, ele também é plenamente Deus, porque a dívida com Deus só ele mesmo poderia pagar. Por isso que ele se entrega por nós. Amém, queridos?